Sejam bem-vindos. Lugares incríveis do mundo. Duas nações antigas entre a glória e o conflito. Israel, terra de promessas, profetas e retornos milagrosos. Irã, herdeiro da Pérsia, berço de impérios, poetas e visões cósmicas. Ciro, o Grande, libertou os judeus do exílio. Ester salvou seu povo a partir de um trono persa. Ambos os povos compartilharam sabedoria, exílio e destino. Hoje, separados por política e poder, uma história profunda e entrelaçada ainda ressoa entre eles. De Jerusalém a Persépolis, estes são os fatos e curiosidades que revelam conexões surpreendentes, lendas esquecidas e verdades ocultas. Explore com a gente. Irã versus Israel, o outro lado do conflito. Após a fundação do Estado de Israel em 1948, as relações com o Irã eram discretas, mas estáveis. Ambos os países compartilhavam interesses estratégicos e cooperação econômica, mesmo sob o regime do Shah. Tudo mudou em 1979, com o triunfo da Revolução Islâmica. O novo regime, liderado pelo Ayatollah Khomeini, rompeu todas as relações com Israel, classificando o país como inimigo do Islã. Desde então, o Irã passou a apoiar abertamente grupos como o Hezbollah, no Líbano, e o Hamas, em Gaza, inimigos diretos do Estado de Israel. Por sua vez, Israel tem sido associado a operações secretas, incluindo assassinatos direcionados de cientistas nucleares iranianos e ciberataques, como o infame vírus Stuxnet. A tensão não foi apenas geopolítica, também deixou marcas na comunidade judaica iraniana. Nas décadas seguintes, milhares de judeus emigraram para Israel, temerosos do novo clima político e religioso. Hoje, estima-se que entre 8.000 e 15.000 judeus permaneçam no Irã, oficialmente protegidos pela Constituição iraniana, mas sob constante vigilância e com limites rigorosos à sua participação pública. Uma história de ruptura, exílio e vigilância mútua, mas também de memória compartilhada, com cada comunidade lembrando o que foi e observando com cautela o que pode vir a ser. Muito tempo depois do retorno do exílio e da reconstrução do templo, a história compartilhada entre judeus e persas continuou de forma silenciosa, mas intensa. Por mais de 2000 anos, a Pérsia foi o lar de uma das comunidades judaicas mais antigas e contínuas do mundo. Em cidades como Média e Pártia, os judeus viveram sob relativa tolerância, integrando-se à vida persa sem perder sua identidade. Na cidade de Hamadan, no oeste do Irã, os túmulos atribuídos a Ester e Mordecai, protagonistas da história bíblica que deu origem à festa de Purim, ainda são preservados e venerados. Para muitos, são um testemunho físico de uma história de aliança e proteção. Sob o domínio persa, textos centrais do judaísmo floresceram, incluindo a Mishnah, sobretudo, o Talmud babilônico, um grande compêndio de leis, comentários e sabedoria oral, consolidado em academias rabínicas localizadas no que hoje é o Iraque, mas que na época estava sob influência cultural persa. Durante séculos, os judeus da Pérsia foram artesãos, médicos, poetas e estudiosos, e contribuíram tanto para a cultura judaica quanto para a civilização islâmica em expansão. Uma história milenar de convivência, preservação e profunda ressonância espiritual. Muito antes de qualquer conflito moderno, a Pérsia e Israel compartilharam capítulos de respeito, aliança e proteção. Em 538 a.C., após conquistar a Babilônia, Ciro, o Grande, rei da Pérsia, emitiu um decreto que mudou a história do povo judeu. Ele autorizou o retorno dos exilados a Jerusalém e a reconstrução do seu templo. Esse gesto está registrado nos livros de Isaías e Esdras, e por isso Ciro é considerado um Messias na tradição judaica, o único não-judeu com esse título. Seu sucessor, Dário I, continuou esse apoio e financiou a reconstrução do segundo templo em Jerusalém, um lugar sagrado que moldaria séculos de história. Foi também na terra da Pérsia que se desenrolou uma das histórias mais icônicas do judaísmo. A rainha Ester, uma jovem judia, ascendeu ao trono do Império Persa e salvou corajosamente seu povo do extermínio. Essa história deu origem à festa de Purim, que é celebrada todos os anos até hoje. Outra figura importante, o profeta Daniel, serviu como alto funcionário na corte persa.
demonstrando a influência e aceitação dos sábios judeus naquela época. Assim, na Pérsia Antiga, a fé judaica encontrou não perseguição, mas proteção, um legado de tolerância que ainda ressoa na memória de ambos os povos. Em Israel e no Irã, a religião não é apenas um conjunto de crenças. É a alma da nação, o pulsar que molda seus costumes, suas leis, suas celebrações e esperanças. No Irã, o islamismo xiita duodecimano é o núcleo espiritual e político do país. Cada mesquita, cada oração diária e cada peregrinação são fios que tecem uma identidade coletiva profundamente enraizada. A cidade de Mashhad, na histórica região do Corão, brilha como epicentro de devoção. Lá, o santuário do Imã Reza atrai milhões de fiéis todos os anos e serve como farol teológico onde a doutrina xiita é estudada, vivida e transmitida como um legado ancestral. Em Israel, a fé judaica nutre uma vida marcada pelo calendário religioso, que guia os tempos da alma e da terra. De Tu Bishá, quando árvores são plantadas em honra à terra prometida, relembrando as palavras de Deuteronômio, uma terra de trigo, cevada, videiras, figueiras e romãs, terra de oliveiras e mel, até Purim. Quando as ruas se enchem de cor e alegria, celebrando a vitória do bem sobre o mal, com doces, fantasias e festas que marcam a salvação do povo judeu. Com a chegada da primavera, floresce a celebração da Páscoa judaica, o Pessach, uma festa de libertação comemorada com o Seder, canções e pratos tradicionais. Nos campos, os agricultores expressam sua gratidão pela colheita. E no Shabat, a terra generosamente devolve seus frutos, enquanto os lares se enchem de leituras da Torá e sabores compartilhados. Produtos lácteos são servidos em memória da promessa de Deus, uma terra onde há leite e mel em abundância. Entre os desertos do Levante e as montanhas da Pérsia, encontram-se duas nações que carregam não apenas poder político, mas também o eco do eterno. Israel e Irã, separados pela geografia e por tensões ideológicas, compartilham, no entanto, uma convicção profunda, a sacralidade de sua terra. Em Israel, Jerusalém se ergue como o coração pulsante de três religiões. O Monte do Templo, com sua história de sacrifícios, profetas e visões, é um cruzamento entre o divino e o humano. Suas vielas de pedra, sinagogas, mesquitas e igrejas desenham uma geografia espiritual que atravessa milênios, e ainda hoje desperta paixão e conflito. No Irã, a alma se eleva em cidades como Mashhad, onde milhões peregrinam ao santuário do Imã Reza. Mas a terra sagrada dos persas não se baseia apenas na religião, ela também vibra nas ruínas de Persépolis, a antiga capital imperial que ainda sussurra a grandeza de Ciro e Dário, e nos túmulos de Afez e Sadim Shiraz. Onde a poesia substitui o dogma e o misticismo brota entre jardins e versos. Ambas as terras, entre o sagrado e o simbólico, revelam que a espiritualidade não habita apenas em templos ou mesquitas, mas na memória coletiva que ainda dá sentido às pedras, à poeira e à alma de seus povos. Apesar das diferenças, tanto em Israel quanto no Irã, as mulheres são agentes de transformação. Com coragem, dedicação e perseverança, elas fazem suas vozes serem ouvidas e abrem caminhos para o futuro. Em Israel, as mulheres são uma força vital que constrói e transforma a nação. Elas desfrutam de igualdade legal e participam de todas as esferas da vida pública, da política e ciência à economia e defesa. São altamente qualificadas e integram de forma essencial as Forças Armadas, onde seu treinamento e liderança contribuem para a segurança do país e a inovação tecnológica. Apesar dessas conquistas, ainda existem desafios culturais para alcançar a plena igualdade em todas as áreas da sociedade israelense. No Irã, as mulheres encarnam a determinação e a resiliência em um ambiente marcado por severas restrições. Elas são maioria nas universidades. Cerca de 60% dos estudantes iranianos são mulheres, contra 40% de homens, e alcançam altos níveis de educação, mesmo com limitações em certos cursos e profissões. No entanto, enfrentam leis e normas que restringem sua participação social, profissional e política. O uso obrigatório do véu e a pressão da polícia religiosa são símbolos dessa batalha cotidiana, em que cada conquista educacional e profissional representa um ato de coragem, e uma ruptura com uma ordem que tenta relegá-las ao espaço privado.
Quando o assunto é educação e conhecimento, Israel e Irã representam dois caminhos diferentes, mas com raízes igualmente profundas. Ambos os países se destacam em Olimpíadas Internacionais de Ciência, com jovens que brilham em matemática, física e ciência da computação. Mas seus sistemas educacionais refletem visões opostas sobre o papel da religião, do Estado e do indivíduo. No Irã, a educação é fortemente influenciada e, em muitos casos, controlada pelo clero xiita. Os ayatolás supervisionam o conteúdo escolar, promovendo uma visão ideológica alinhada à Revolução Islâmica. Os juza, ou seminários religiosos, formam não apenas líderes espirituais, mas também doutrinadores do sistema. Apesar dessas limitações, o Irã mantém um alto nível em carreiras científicas, embora com censura, restrições de gênero e exclusão de vozes dissidentes. Em Israel, a educação é diversa e descentralizada. Existem correntes seculares, religiosas, ultra-ortodoxas e árabes, todas financiadas pelo Estado. Enquanto algumas escolas focam em ciência e pensamento crítico, outras priorizam o estudo do Talmud ou da Torá. Historicamente, os judeus persas foram fundamentais para o desenvolvimento do pensamento rabínico, e por séculos muitos intelectuais judeus no Irã influenciaram a filosofia e a literatura islâmica. Dois povos com paixão pelo conhecimento, mas com sistemas em que fé e educação se entrelaçam de maneiras muito diferentes. Em meio às tensões políticas, a juventude do Irã e de Israel vive em uma dimensão paralela, conectada, criativa e profundamente digital. Ambos os países têm populações jovens muito ativas nas redes sociais, inclusive entre si. Apesar da censura no Irã, milhões de jovens usam VPNs para acessar plataformas globais e até interagir com israelenses. No TikTok, Twitter ou Instagram, a curiosidade supera o isolamento. No campo tecnológico, Israel é uma superpotência, líder mundial em cibersegurança, inteligência artificial, agricultura inteligente e tecnologia médica. Com mais startups per capita do que qualquer outro país, o chamado Silicon Valley revolucionou setores inteiros. O Irã, por sua vez, construiu seu próprio ecossistema tecnológico, apesar de décadas de sanções. Conta com milhões de estudantes universitários, muitos deles em engenharia, programação e ciências aplicadas. Desenvolveu desde aplicativos móveis até redes sociais locais, como Appara, Ovalad e suas próprias plataformas de e-commerce. Em ambas as nações, a tecnologia é mais do que inovação. É uma forma de expressão, sobrevivência e progresso. Embora os governos entrem em conflito, as novas gerações compartilham telas, ideias e códigos. Duas juventudes inquietas, desafiando fronteiras e moldando o futuro, pixel por pixel. No Oriente Médio, onde a história domina a narrativa, o contraste entre Israel e Irã também se revela em sua infraestrutura. Uma nação jovem, porém visionária, Israel transformou sua geografia limitada em uma rede eficiente de conectividade e tecnologia. A linha ferroviária de alta velocidade que liga Tel Aviv a Jerusalém percorre montanhas e túneis com precisão suíça, enquanto uma moderna malha de trem se expande de norte a sul. Apesar de ter apenas um grande aeroporto internacional, o Ben Gurion, ele se destaca em tecnologia, segurança e conexão com o mundo. O Irã, vasto e montanhoso, possui mais de 50 aeroportos, refletindo seu tamanho continental. No entanto, muitos carecem de modernização. Seu sistema ferroviário, embora em expansão, é lento e envelhecido, com trens intermunicipais que ainda não alcançam os padrões do século XXI. No quesito rodovias, Israel se destaca pela densidade urbana e eficiência. A Rota 6, sua maior estrada com 300 quilômetros, cruza o país de norte a sul, enquanto vias modernas conectam cada canto do território. O Irã, com rodovias que ultrapassam centenas de quilômetros, corta desertos e montanhas, mas seu desenvolvimento rodoviário está majoritariamente concentrado em Teherã. Israel também lidera em energia limpa, com investimentos estratégicos em fonte solar e eólica. O Irã, apesar do grande potencial, ainda é fortemente dependente dos hidrocarbonetos, e essa ligação com o petróleo desacelera seu progresso ecológico.
Quando falamos sobre o conflito entre Israel e Irã, muitos o descrevem como um verdadeiro Davi contra Golias, e isso não é uma metáfora exagerada. No mapa, o Irã é um colosso com mais de 1.600.000 de quilômetros quadrados. É 80 vezes maior que Israel. Na verdade, Israel caberia mais de 70 vezes apenas no deserto de Lut, um dos lugares mais quentes do planeta. Enquanto o Irã se divide em 31 províncias, Israel tem apenas 6 distritos principais. Mas a diferença não para por aí. O Irã possui grande profundidade estratégica, com fronteiras amplas e espaço para manobras militares. Já Israel é um país estreito, cercado por vizinhos hostis e sem margem para erro. Em certos pontos, seu território tem apenas 20 quilômetros de largura. Em termos de recursos, o Irã conta com vastas reservas de petróleo e gás natural. Israel, sem essas riquezas naturais, apostou na tecnologia e na inovação energética. No plano militar, o Irã projeta poder por meio de aliados como o Hezbollah e o regime sírio. Israel responde com precisão cirúrgica, tecnologia avançada e alianças com potências ocidentais, um duelo assimétrico, o poder do volume contra a precisão de um Estado pequeno, mas altamente estratégico. Apesar de habitar em territórios tão distintos, Israel e Irã compartilham um destino marcado pela água. Israel, uma faixa de terra que respira por 2 mares, abraça o Mediterrâneo ao oeste e o Mar Vermelho ao sul. Lá, a cidade de Eilat abre passagem para o oceano interior, cercada por colinas e marcada por histórias bíblicas. O Lago da Galileia, ao longo do Rio Jordão, oferece um sopro de vida em uma terra onde a escassez de água doce é um desafio constante, enfrentado com sucesso por meio da dessalinização e da inovação tecnológica. O Irã, por sua vez, estende sua costa por 3 frentes, o Golfo Pérsico ao sul, o Golfo de Omã ao sudeste e o imponente Mar Cáspio ao norte. Este último, o maior lago do planeta, guarda segredos ancestrais e uma biodiversidade única. Apesar da abundância de rios, reservatórios e aquíferos, o Irã enfrenta uma crise hídrica que ameaça a agricultura e a vida rural. Ambos os países possuem paisagens em que o sal e os minerais atingem níveis extremos. Israel com o Mar Morto, o corpo d'água mais salgado do mundo, um espelho imóvel carregado de simbolismo e história. E o Irã com o Lago Urmia, cujos depósitos salinos revelam a riqueza mineral da terra persa. Duas nações, uma linguagem fluida onde vida e memória correm ao encontro da imensidão. Entre vastos desertos e picos cobertos de neve, Irã e Israel exibem uma paisagem de extremos. Na Pérsia, as cadeias montanhosas Zagros e Alborz atravessam o território de oeste ao norte, esculpindo vales profundos e planaltos inóspitos. No coração do Irã ergue-se o Monte Damavand, com 5.610 metros, um vulcão ativo e o teto do país, cujas encostas nevadas contrastam com os vales semiáridos que o cercam. A milhares de quilômetros dali, Israel apresenta seu próprio teatro de extremos. Ao norte, nas colinas de Golã, o Monte Hermon domina a paisagem com 2.236 metros, sendo o ponto mais alto do país. A região do Golã combina vestígios históricos e tesouros naturais. A fortaleza de Nimrod, situada num penhasco íngreme, observa raízes antigas. A reserva de Gama, famosa por seus cânions, remete à antiga Judéia sitiada no ano 67 d.C. E os vinhedos que cobrem suas colinas suaves mostram que essas terras vulcânicas também são férteis para a viticultura. Aos pés dessas altitudes, o fértil Vale de Ula se estende em áreas úmidas que atraem milhões de aves migratórias a cada ano. Em contraste absoluto, mais ao sul, Israel abriga o ponto mais baixo da terra, a bacia do Mar Morto. A 430 metros abaixo do nível do mar, suas margens salinas e águas densas oferecem um refúgio único, onde extremos de altitude e profundidade coexistem no mesmo mapa. Irã e Israel, terras marcadas pela história, também pulsam com a força viva da natureza. O Irã, com vastas áreas naturais que desafiam climas extremos. Israel, onde a ecologia se tornou uma obra humana. O Jardim Persa, patrimônio mundial da humanidade, simboliza esse antigo laço com a terra, um equilíbrio entre o selvagem e o sagrado. O Irã é um colosso de contrastes.
Ao norte, as florestas exuberantes de Gilão e Mazandaran, banhadas pelas brumas do Mar Cáspio, abrigam o esquivo leopardo persa, ursos pardos e a cabra selvagem bazar. Já o lago Urmia, outrora vasto e salgado, luta para sobreviver à seca. Ao sudeste, o deserto de Lut se estende como um mar de fogo. Suas dunas e planícies estão entre as regiões mais quentes do planeta, com temperaturas que chegam a 70 graus Celsius. Israel, embora menor em tamanho, fez brotar esperança em lugares inimagináveis. No deserto do Negev, a engenhosidade da irrigação por gotejamento transformou areia em campos férteis de tomates, uvas e romãs. Mais de 250 milhões de árvores foram plantadas ao longo do século XX. Reservas naturais como a de Jula, embora pequenas, são cuidadosamente protegidas, abrigo de ibex, aves migratórias e ecossistemas únicos. A planície costeira que se estende ao longo do Mediterrâneo israelense, da fronteira com o Líbano ao norte até a faixa de Gaza ao sul, é uma área plana e fértil, usada para agricultura e desenvolvimento urbano. É nessa região que se concentra 50% da população do país. No tabuleiro do Oriente Médio, a diferença populacional entre Irã e Israel também é abismal. O Irã tem cerca de 88 milhões de habitantes. Israel, em comparação, tem pouco mais de 9,8 milhões de pessoas, uma proporção de quase 9 para 1. Mas o mais interessante não é apenas quantas pessoas existem, e sim como e onde elas vivem. Israel é um dos países mais densamente povoados do mundo, com cerca de 450 pessoas por quilômetro quadrado. O Irã, por outro lado, tem apenas 53 pessoas por quilômetro quadrado, muito mais território e muito mais espaço entre os habitantes. Em Israel, a maioria das pessoas vive em áreas urbanas, com grandes concentrações no centro do país, de Tel Aviv a Haifa. O Irã também é urbano, mas mantém uma proporção significativa da população no campo. Ambos os países são diversos. Israel tem maioria judaica e minoria árabe. O Irã tem maioria persa, mas importantes comunidades curdas, azeris e baluches. E enquanto o Irã começa a envelhecer, Israel mantém uma taxa de natalidade saudável, impulsionada por setores religiosos e árabes. Um país vasto e disperso versus um pequeno, compacto e em constante expansão, duas realidades demográficas que também refletem duas formas muito diferentes de viver e se preparar para o futuro. Em Israel, a vida pulsa no ritmo da modernidade. Mais de 92% da população vive em áreas urbanas, onde uma mistura de culturas e histórias se encontra em ruas vibrantes. Cidades como Tel Aviv acolhem comunidades judaicas vindas de todos os cantos do planeta, formando um mosaico humano em que migração, retorno e aliá deixam como herança uma diversidade étnica e espiritual rica. Apesar dessa tendência urbana, cerca de 8% da população permanece enraizada no campo. Lá, em Kibbutzim e Moshavim, a agricultura tradicional dialoga com a inovação tecnológica, criando um modelo único de comunidade onde a terra continua sendo símbolo de vida, colaboração e progresso. O Irã, com uma população urbana que chega a 75%, preserva em sua vida rural um selo de tradição milenar. Fora das metrópoles como Teherã e Isfahan, persistem comunidades onde a agricultura, o pastoreio e o comércio artesanal são pilares vitais. Aqui, a diversidade humana é tão vasta quanto o próprio país. Curdos, azeris, baluches, árabes e turcomanos tecem uma rede de culturas e línguas que fazem de cada vila um microcosmo de costumes, cantos e lendas ancestrais. Assim, em Israel e no Irã, o urbano e o rural não são forças opostas, mas faces complementares de uma mesma realidade. No norte de Israel, a economia floresce como um vibrante cruzamento entre tradição, tecnologia e natureza. No fértil vale de Jezreel, a agricultura produz frutas, vegetais, laticínios e vinhos de renome internacional, combinando práticas ancestrais com tecnologia de ponta. O turismo impulsiona fortemente a economia. Peregrinos e viajantes exploram locais sagrados como Safed e Tiberíades, escalam o Monte Hermon e relaxam às margens do Mar da Galileia. O porto de Haifa, o maior do país, é um polo logístico do Mediterrâneo, conectando Israel aos mercados globais. Além disso,
Haifa lidera em inovação graças ao seu prestigiado Instituto Tecnológico, que, junto a dezenas de startups, posiciona o Norte como um centro de pesquisa em biotecnologia, ciência da computação e nanotecnologia. Em contraste, o sul do Irã pulsa com o poder dos hidrocarbonetos, com vastas reservas de petróleo e gás natural. É o segundo maior produtor da OPEP e um ator-chave no mercado global de energia. O estratégico Estreito de Hormuz canaliza 1/5 do petróleo mundial. As ilhas de Kikish atraem turistas com suas paisagens únicas. O Irã também extrai minerais valiosos de seus lagos salinos, enquanto a agricultura, manufatura e um legado turístico milenar completam uma economia diversificada com grande peso geopolítico. Em Israel e no Irã, o custo de vida reflete a geografia, a história e o ritmo de seus povos. O custo varia significativamente entre as regiões urbanas e rurais. O clima também é diverso, dos desertos áridos do sul às montanhas nevadas do norte. Dois mundos. Duas histórias em que a economia segue o curso da cultura. Nas ruas de Tel Aviv e Jerusalém, a modernidade se entrelaça com a tradição em um dinamismo palpável. O tráfego circula entre arranha-céus reluzentes e mercados onde os aromas de especiarias, café e pães recém-assados preenchem o ar. A vida aqui é cara. Os preços dos imóveis nas áreas urbanas são elevados. Os alimentos seguem padrões internacionais, e os custos com energia e transporte fazem de Israel um país onde cada centavo conta. A milhares de quilômetros dali, no Irã, a realidade é diferente, mas não menos intensa. Teherã e outras grandes cidades vibram em um caos controlado, entre arranha-céus e bazares antigos que contrastam com os desafios econômicos atuais. O custo de vida é notavelmente mais baixo para a população local. Aluguel, transporte público e alimentos em locais tradicionais são acessíveis para muitos, embora a inflação e as sanções internacionais afetem a economia e tornem certos produtos um privilégio raro. Muito além do conflito, Irã e Israel compartilham um legado que se escreve e se lê na elegância ancestral de suas línguas. No Irã, fala-se o Farsi, herdeiro do antigo persa, parte da vasta família indo-europeia, a mesma do inglês, francês, russo e hindi. Em Israel, fala-se o hebraico. Uma língua semita milenar, resgatada do uso litúrgico e revivida como idioma nacional no século XX. Ambas as línguas são escritas da direita para a esquerda, e ambas transformaram a caligrafia em forma de arte. Em mesquitas, murais e sinagogas, a palavra escrita se torna símbolo, beleza e misticismo. Curiosamente, elas compartilham vocabulário, com palavras como pardes, jardim ou paraíso, e gisbar, tesoureiro, de raízes persas presentes no hebraico moderno. E ao longo dos séculos, nasceu uma fusão pouco conhecida, o judeu-persa, uma variante falada por comunidades judaicas do Irã, escrita com o alfabeto hebraico, mas com alma persa. Dois mundos diferentes, duas raízes distintas. Mas uma história escrita com tinta e compartilhada nas entrelinhas. No Irã, as festividades não são simples rituais. São o eco de uma civilização milenar que ainda pulsa com força. Novruz, o Ano Novo Persa, celebrado no equinócio da primavera, é uma explosão de simbolismo. Aftsim, iguarias tradicionais, visitas em família, tudo se entrelaça com a ideia de renascimento e equilíbrio cósmico. Ele é precedido pelo Shahr Suri, quando fogueiras saltam nas praças como símbolo de purificação e esperança. Depois vem o Sisda Bedar, um piquenique coletivo ao ar livre para se despedir da má sorte, e o Shab Yalda, o solstício de inverno que se transforma em uma noite de poesia, romance e lembranças lidas à luz de velas. Em cada celebração, a herança persa se manifesta como uma arte de viver em harmonia com a natureza, o tempo e a alma. Em Israel, as festividades são a espinha dorsal de uma identidade enraizada na história, na fé e na reconstrução. O ano começa com o som do shofar no Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, seguido pelo solene Yom Kippur, um dia de jejum e reflexão. Depois, a alegria do Sukkot toma as ruas com cabanas montadas sob as estrelas. Hanukkah, com suas luzes, sufganiot, rosquinhas, e peões dreidels, comemora o milagre do óleo no Templo de Jerusalém. Lag BaOmer, no Monte Meron,
acende milhares de fogueiras para celebrar o misticismo da Torá. A Bar Mitzvah é celebrada com um fervor incomparável, uma cerimônia religiosa solene, seguida por festa, dança e votos de felicidade, simbolizando a maturidade espiritual. Yom Ha'atzmaut, o Dia da Independência, celebra a resiliência de uma nação moderna. Enquanto o Yom HaZikaron e o Yom HaShoah silenciam o país em honra a seus heróis e mártires. Antes de continuarmos explorando, não esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Ao final do vídeo nos conte o que achou nos comentários e se faltou alguma informação importante. E se você mora nesse país, ou só tem vontade de conhecer mesmo? Vamos lá! No Oriente Médio, a identidade também se cozinha, e entre Irã e Israel, os sabores contam histórias de migrações, encontros e adaptações. Ambos os países compartilham ingredientes-chave, hummus, berinjela, especiarias quentes e cítricos. Mas é na forma de preparar que se revela a personalidade de cada culinária. Em Israel, o hummus é servido cremoso, com azeite de oliva, tahine, grão de bico inteiro ou ovo cozido. No Irã, os purês de leguminosas têm alma própria, como o kassia badenjan, feito com berinjela, soro de leite seco e hortelã frita. O chá, onipresente nos dois países, é bebido com ritual. No Irã, geralmente é servido com nebat, doces de açúcar cristalizado, e em louças delicadas. Em Israel, bebe-se com hortelã fresca ou limão, às vezes de maneira informal, mas sempre presente. Muitos sabores se entrelaçaram graças à culinária Mizrahi, trazida por judeus que emigraram do Irã, do Iraque e do Iêmen. Pratos como o gorme sabzi ou o arroz com endro chegaram aos lares israelenses e hoje fazem parte do cardápio familiar de milhões. Duas culinárias milenares, dois povos que, apesar do conflito, compartilham uma mesa invisível tecida com memória, herança e tempero. Para além das ideologias e fronteiras, a vida cotidiana em Israel e no Irã revela tanto diferenças quanto semelhanças marcantes. Em Israel, muitos jovens viajam pelo mundo após concluir o serviço militar. No Irã, viajar também é um sonho compartilhado, mas que exige permissões, planejamento ou até migração. No campo legal, ambos os países reconhecem minorias religiosas. O Irã tem comunidades judaicas, cristãs e zoroastrianas com representação no parlamento, embora sob vigilância. Israel reconhece diversos movimentos religiosos, de judeus ultra-ortodoxos a muçulmanos, drusos e cristãos, embora as tensões não estejam ausentes. No entanto, algo muito mais profundo os une: o valor central da família. Em ambos os países, a família é o núcleo, o refúgio, o conselho e o espaço da celebração. Jantares em família, cuidado intergeracional e respeito pelos mais velhos são pilares que definem a vida social diária. Até mesmo as atividades de lazer refletem raízes comuns. O jogo Vagamon, conhecido como nada em persa, tem uma história de mais de 5.000 anos. Originado na Mesopotâmia e na Pérsia antigas, ele se espalhou pelo mundo antigo. Hoje, esse mesmo tabuleiro, com seus dados, peças e estratégias, é jogado nos cafés de Teherã e nas varandas de Tel Aviv. Duas sociedades marcadas por conflitos externos, sim, mas também por afeto, tradição e a força silenciosa do cotidiano. No cruzamento entre civilizações e visões eternas, Irã e Israel ergueram cidades que definem não apenas suas paisagens, mas também suas almas. Teherã, colossal e vibrante, se estende aos pés do Monte Elburz, com mais de 9 milhões de habitantes abrigando uma metrópole moderna. Entre bazares antigos, rodovias intermináveis e mais de 3.000 mesquitas que pulsam no ritmo de uma nação orgulhosa de seu passado e de sua revolução. Jerusalém, a cidade mais populosa de Israel, é uma sinfonia de história e misticismo. Dentro de seus muros milenares, a Torre de Davi vigia há séculos. E seus 8 portões abrem caminhos para os bairros judeu, cristão, muçulmano e armênio, testemunhas das peregrinações incessantes que convergem onde o céu encontra a terra. Tel Aviv, na costa do Mediterrâneo, representa a modernidade israelense, jovem e vibrante, com arquitetura Bauhaus e uma vida urbana que nunca dorme, onde cafés, praias e centros de lazer se multiplicam mais do que sinagogas. Isfahan, por sua vez,
encarna o esplendor clássico persa. Sua praça Nakş-e-Jân, as mesquitas de cúpulas turquesa e pontes históricas como a Ponte Siloé transformam-se num poema de pedra e água. Shiraz, berço de Hafez e Saadi, é uma cidade de jardins e rosas, onde a poesia é religião e a alma floresce. Haifa se ergue sobre o Monte Carmelo, uma cidade tecnológica e multicultural, lar do Centro Mundial Bahá'í, cujos terraços simbolizam a paz universal. Mashhad, por sua parte, pulsa com a fé de milhões de xiitas que veneram o imã Reza, assim como Jerusalém ressoa com os passos de judeus, cristãos e muçulmanos que buscam tocar o sagrado. Cidades que falam com a pedra, a alma e a eternidade. Apesar da realidade atual após a Revolução de 1979, nem sempre foi assim. Em 1948, o Irã foi um dos primeiros países muçulmanos a reconhecer o novo Estado de Israel. Nas décadas seguintes, os dois países colaboraram discretamente, compartilhando tecnologia, estratégias de defesa e visões de futuro. Entre os anos 1950 e 1970, Israel ajudou o Irã em áreas como agricultura, saúde e telecomunicações, enquanto agentes do Mossad treinavam a polícia secreta do Shah. Foi um período de intensa cooperação, ainda que oculto aos olhos do mundo árabe. A Revolução Islâmica de 1979 rompeu esse laço, mas não apagou a história. Hoje, em meio à hostilidade oficial, entre 8.000 e 15.000 judeus vivem no Irã. Eles ainda preservam suas sinagogas, celebram suas festas e se agarram à sua dupla identidade, judaica e iraniana. E apesar da hostilidade institucional do regime iraniano, que por lei nega a legitimidade do Estado de Israel, as sociedades de ambos os países já expressaram, em diversas ocasiões, o desejo de compreensão, convivência e paz. Israel, por sua vez, não busca destruir ou dominar, mas apenas ser reconhecido e viver em paz. Em um mundo dividido, Irã e Israel, dois povos antigos, complexos e vibrantes, nos lembram de uma verdade simples e poderosa. A cultura, a história e a alma de uma nação são maiores que seus conflitos, e talvez, em breve, possam se reencontrar, não como inimigos, mas como os povos irmãos que foram ao longo da história. Vistos do céu, tanto o Irã quanto Israel revelam uma verdade compartilhada, o domínio do deserto. Mas em terra firme, o contraste é marcante. O Irã abriga dois dos desertos mais severos do planeta, o Dasht-e-Kavir, uma vasta planície salgada, e o Dasht-e-Lut, onde as temperaturas de superfície já ultrapassaram os 70 graus Celsius, o calor mais extremo já registrado na Terra. Israel, por outro lado, abriga o deserto de Negeu e a região de Arava. Embora muito menores, esses desertos são palco de uma conquista notável, o deserto cultivado. Com sistemas de irrigação por gotejamento inventados em Israel, agricultura de precisão e energia solar, áreas antes-áridas agora produzem tomates, tâmaras, pimentões, uvas e até flores para exportação. No meio do deserto, comunidades agrícolas prosperam onde antes havia apenas pedra e areia. O clima também separa essas duas geografias. O Irã possui 4 estações distintas, com invernos frios e verões intensos. Israel tem um clima mediterrâneo no norte e centro, que se transforma gradualmente em clima desértico no sul. Em ambos os países, o deserto domina, mas em Israel, ele também floresce. Dois cenários áridos, duas formas de resistir ao calor e transformar a escassez em oportunidade.